Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan, professor de ensino religioso, e agora a gente vai dar início a mais uma aula, certo? Vamos lá? Certo, mas antes disso, vamos deixar alguns recados importantes para os seus pais em relação à postagem de atividade no SGE. Então, eu pediria para que os pais responsáveis, quando acessassem o SGE para extrair as nossas atividades ou videoaulas, colocassem após assisti-las que a tarefa foi executada ou que a aula foi assistida com sucesso, tá? Não esqueçam de colocar lá aula assistida, né? O texto lido, para que eu possa verificar a frequência de vocês e computar a presença ou atividade, certo, pessoal? Porque caso contrário, eu não consigo ter esse controle de quem assistiu e de quem não assistiu, ok? Combinado, pessoal? Então, não esqueça de sempre colocar aula assistida, texto assistido ou atividade executada, tá, pessoal? É isso aí, combinado? Vamos dar andamento à nossa aula, então. Então, pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar andamento da temática cultura e tradição religiosa, certo, pessoal? Do qual a gente está abordando essa temática por meio das festas religiosas, ou seja, vamos trabalhar cultura e tradição por meio de celebrações religiosas. A gente trabalhou Hana Matsuri, né? Trabalhamos Dia de los Muertos e agora vamos trabalhar mais outro festival folclórico de culto festivo, né, de caráter festivo, mas que no fundo, lá no seu âmago simbólico, tem uma representação religiosa, que é o Festival de Parintins, que acontece anualmente na Amazônia. Vamos lá? Pessoal, esse festival de Parintins, festival folclórico, ele acontece em Parintins. Parintins, para quem não sabe, é uma cidade. Na verdade, ela é uma ilha, né? Que pertence a uma cidade da Amazônia, enraizada no meio da Amazônia, isolada, uma ilha isolada no interior da Amazônia. E lá acontece todos os anos o Festival Folclórico de Parintins, que reúne milhares de pessoas para celebrar uma festa de muitas cores, ritmos, lendas e um espetáculo emocionante. O festival, pessoal, é um dos maiores eventos culturais do Brasil e acontece há mais de 40 anos. São 3 dias de festas e apresentações folclóricas. É um show de criatividade e beleza que revela parte da tradição local, das lendas indígenas e do folclore da região. Então a gente consegue observar que, de fato, as apresentações se assemelham muito com apresentações carnavalescas. Só que se vocês prestarem atenção nas vestimentas, né, nos ordenamentos das pessoas que estão ali na coreografia, nas imagens abaixo, são ornamentos indígenas, né? Fazendo referência à cultura indígena. A gente pode ver também ao fundo dessas duas imagens, dois carros alegóricos que fazem representações do quê? De narrativas indígenas, de entidades também indígenas. Então percebo que todo esse evento, embora seja um evento público e cultural, ele tem um fundamento bem forte da religiosidade indígena. Estas lendas e folclores indígenas, pessoal, são apresentados ao público em forma de alegorias, muito semelhante às apresentações carnavalescas. Porém, aqui a alegoria tem um sentido simbólico e religioso, certo, pessoal? Essas apresentações em forma de alegorias são acompanhadas de músicas ritmizadas, coreografias, carros alegóricos, tudo sendo narrado, né, por um apresentador. Tudo isso, pessoal, para promover um cenário teatral mágico e de simbologia religiosa indígena. Então, pessoal, dentre os diversos personagens folclóricos presentes, o festival ele dá mais representatividade na figura do boi bumbá. É uma lenda, né, de um boi que foi ressuscitado por um pajé. Essa lenda se tornou posteriormente uma dança e depois uma apresentação folclórica local. Essa apresentação, com o tempo, foi ficando famosa, foi se engrandecendo até se tornar esse grande festival onde de fato foi inserido outros elementos folclóricos da região, juntamente com a religiosidade indígena. Então percebam, começou num pequeno folclorezinho que contava a lenda do boi bumbá e se tornou nesse grande espetáculo, nessa grande apresentação. Aqui vocês vê ali à esquerda a imagem do boi bumbá, a representação dele, e à direita vocês estão vendo a simples apresentação desse folclore do boi bumbá.
E a gente consegue perceber que ali é uma coisa mais... uma apresentação mais simples, né? Eu coloquei aquela imagem justamente para a gente comparar ali a evolução daquela apresentação simples com um boizinho ali à direita, né? O camarada ali fantasiado de jeca, parece um fazendeiro, e para o que se tornou hoje, aquela grande apresentação. Então, daquela simples e singela apresentação com um boi e com um fazendeiro, hoje há um grande espetáculo que envolve muita simbologia indígena. Então, pessoal, nessa apresentação, nessas alegorias, elas são representadas por duas agremiações folclóricas que disputam anualmente a melhor escola que apresentou. Certo, pessoal? Para isso, são examinados vários critérios, como figurino, música, carros alegóricos, dentre outros elementos que compõem a apresentação. Essas duas escolas que disputam a apresentação são as escolas chamadas de Boi Caprichoso, representada na cor azul, ali embaixo na figura ali à esquerda, né, onde tem uma estrela em fundo azul, e a outra agremiação é chamada de Boi Garantido, representado na cor vermelha, ali na imagem de abaixo é um boi com coração na testa e o fundo vermelho. Então vejam, pessoal, essas agremiações, elas têm justamente o nome de Boi Caprichoso e Garantido, fazendo referência diretamente ao Boi Bumbá, que é o personagem central desse festival, né? Então elas colocaram o nome desse Boi Bumbá, dessa grande apresentação, nas escolas. O que houve foi a divisão entre Boi Caprichoso, né, na cor azul, e Boi Garantido. Então a cidade de Parintins ela é toda dividida em azul e em vermelho, onde existe um grupo da cidade que torce para o Garantido e o outro grupo torce pelo Caprichoso. Anualmente, então, elas se disputam todo ano, com critérios como figurino, música, enredo, carros alegóricos, e no final, né, a que teve mais desenvoltura, ela é escolhida então consagrada a melhor escola daquele ano, tá, pessoal? Pessoal, a disputa entre essas duas escolas ela é acirrada, mas num clima muito amistoso. Não há rivalidade, mas sim uma competição para saber qual escola tem a melhor desenvoltura. A disputa ela é muito mais artística, certo, pessoal? Ambas as escolas então fazem uma disputa acirrada de inúmeras apresentações nesses 3 dias. E no fim, como eu falei anteriormente, somente uma é consagrada campeã. Vocês podem ver então ali a imagem dos bois, né, se apresentando, ali à esquerda o Boi Caprichoso e à direita o Boi Garantido, e ali a performance de algumas apresentações de um desses dias, né? Ali tem um carro alegórico do Boi Caprichoso ali com a imagem dele, a imagem à esquerda o Boi Garantido desfilando na avenida. Como eu falei anteriormente, cada escola tem a autonomia de escolher o enredo, então eles podem escolher histórias indígenas, contos, fábulas, mas sempre o Boi Bumbá ele é o auge da apresentação. Sempre tem que apresentar o Boi Bumbá porque ele é a parte central do festival. Então ele sempre inclui alguma história paralela, folclórica, indígena ou algo do gênero, mas o boi é um elemento central, um critério que sempre tem que aparecer na apresentação. Então, pessoal, para que vocês tenham um entendimento mais claro do festival, eu vou disponibilizar para vocês aqui uma parte de uma apresentação desse festival que vai retratar justamente de uma simbologia indígena, de um ritual indígena, tentando simbolizar como acontece dentro da cosmovisão do mundo daqueles índios, essa visão de mundo. É uma apresentação muito bonita e vocês vão ver muitos elementos indígenas nessa apresentação. Vamos lá? Mais um momento tribal chegando nesse momento. Tribos indígenas do Caprichoso. Paraguanabas do Rio, clãs da onça, do gavião, do poraquê, da vespa, da cobra e do boto. É chegada a hora da consagração. Angal se revelam na fumaça do taurari, confinados no encontro, Queimaraguapaxi, Curumis e Cunhantães, num rito de dominação, quando os olhos se fecham.
o acaso silencia. E o gritinho da galera. Sinta o sopro dos espíritos de Angaretama, Apiraiauara, Sucunhuera, Piracã e Anauí, Caporanga, Guatamaraguá, eis os Airangás, clavas sagradas, ornamentam o terreiro em noite de festa, atrasam fogueiras, alaridos e danças, reverenciam o Mondagará, abençoam os filhos de Monã. Miranga, Surinalha, Aranga, Urutupiã. Miranga, Surinalha, Aranga, Urutupiã. Angal, Açu se revelam na fumaça do Taulari, confinados do encontro em Maraguapaxi, Curumis e Cunhantãs, num rito de dominação, quando os olhos se fecham, o acaso silencia. Sinta o sopro dos espíritos de Angaretama, Tapiraiauara, Sucunhuera, Piracã e Anauí, Caporanga, Guatamaraguá, eis os Airangás, clavas sagradas, ornamentam o terreiro em noite de festa, abraçam fogueiras, alaridos e danças, reverenciam o Mondagará, abençoam os filhos de Monã. Miranga, Surinalha, Aranga, Urutupiã. Miranga, Surinalha, Aranga, Urutupiã. Então, pessoal, gostaram da aula? Eu espero que sim. Na aula de hoje, a gente aprendeu um pouco mais sobre o Festival de Parintins. Vimos que é um festival folclórico muito bonito, que tem dentro de sua raiz uma essência folclórica indígena e tradicional da comunidade amazônica. Por hoje é isso, então a gente se vê semana que vem na nossa próxima aula. Então até lá, tchau!